extremamente intimidados e derrotados e arrasados. Quando nos encontramos com alguém com uma congregação de 100, e outro com a de 200, com 500 mil, não é 500 mil, 500 mil pessoas. Especialmente quando você ouve e lê de pessoas sérias, e que em determinado momento, pelo próprio contexto, talvez que ela esteja escrevendo lá, e sob certa empolgação, o indivíduo vai dizer, se uma igreja saudável, ela está crescendo, ela está se multiplicando. Esta é uma afirmação que necessita de equilíbrio, porque uma igreja saudável, ao longo de toda a história, o crescimento dela nunca é explosivo. Crescimentos explosivos ocorreram com um ajuntamento muito grande de pessoas em momentos quando estavam acontecendo fenômenos através dos quais as pessoas recebiam muitos benefícios, especialmente curas diversas. Quando passa o período da oferta, daí uns 6 meses você vai ver como vem o enxugamento. E alguns que ficam acabam se convertendo, e outros tantos simplesmente têm mais uma experiência com o que tem a ver com o reino, mas sem nada do reino entrar nelas. A experiência da Argentina foi fantástica, mas o crescimento real foi pequeno. Então, esse crescimento explosivo, uma das coisas que nós ouvimos quando há 2 anos, o pastor Antonilson, lá em São Luís, teve um encontro com um projeto lá para cidade que o Rodrigo Tapia vem lutando para ter com o Hector Torres, e lá foi com o Gary Kinnaman. Foi muito bom, muito precioso, muito do ensino que foi dado ali, né? E o caso do Gary Kinnaman, então ainda mais interessante pela história dele, né? Que vive. Mas é muito bem equipado aquele irmão. Um garotão, né? Tinha 59 anos, né? 59 ou 60, cabelo todo como se fosse mais um garotão, Gary Kinnaman. Vigor, teve coragem de atravessar o mar para ir lá em Alcântara, você imagina. Muita gente lá nunca teve coragem, né? Nossa, ele teve coragem de ir lá. Mas, entre outras coisas que ele mostrou, assim, muito marcantes, não sei, algumas coisas perderam, porque em ambientes que não deu para gravar, né? Ele disse, ele é um erudito piedoso. Ele disse que a igreja de Éfeso, quando a carta foi escrita, ela tinha uns 70 membros. Lembra disso? Tá lembrando não, né? Porque, é claro que você estava coordenando, não podia, né? Mesmo que tivesse alguns lugares, chega um, interrompe, né? Etc. Deve estar gravado. Eu não sei se foi lá naquele clube, naquele dia. Acho que foi ele. De manhã. Eu achei isso uma informação importantíssima. Porque a ideia que a gente tem é de que a cidade inteira tinha se rendido a Jesus. Ele mostra que as igrejas, e ele foi pastor de uma igreja que teve um crescimento grandioso, né? Grandioso. E deixou de ser pastor porque a igreja disse, agora você já fez muito, nós vamos liberar você para você viajar. E dar o suprimento dele, né? Dar o suprimento dele para ele repartir. Repartir por onde for. Vale a pena trabalhar. Quem sabe levar o Gary Kinnaman lá para aquelas regiões do Mato Grosso. É muito interessante, olha. Não é? E o livro que eu tenho dele, em espanhol, sobre guerra espiritual, foi escrito em 1989, eu creio. E está mais atualizado que os livros escritos agora. E ele disse que estava aprendendo do começo, né? Ficou tão empolgado que eu mostrei para ele aquele, né? Livro, nem sabia. Tem muitos livros dele. Ele é estudioso, ele é pesquisador, ele é honesto no que diz. Então ele deu essa informação. A igreja de Éfeso
Quando a carta aos Efésios foi escrita, e a carta aos Efésios foi escrita para a igreja até a volta de Jesus, tinha uns 70 membros. E todas estas cartas das igrejas do Novo Testamento eram congregações, eram grupos pequenos de crentes, mas era a igreja de Deus que causava a revolução da cidade onde estava. Em questão numérica, tomara que a cidade inteira, de fato, fosse rendida a Jesus. Mas em termos da autenticidade, a identidade do corpo de Cristo, e da autoridade, da influência no reino espiritual, e no reino físico, isso independe do número de pessoas. Jesus diz, falando da sua igreja, 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. O que faz a diferença é Jesus estar ou não. Não importa quanto seja. 1 milhão de pessoas, uma congregação, uma igreja com 1 milhão de pessoas, onde Jesus não está no meio, a máquina está funcionando, mas não tem nada a ver com ele. Não tem valor nenhum. E uma congregação com 3, 4, 5 pessoas, onde Jesus está no meio, aí sim é que está a manifestação do reino e a autoridade do reino. Agora, isto certamente não justifica alguém dizer que quer ser sempre pequenino, 3, 4 ou 5. Se tiver esse tipo de entendimento, tem enfermidade nesta alma. Tem enfermidade. Mas não o crescimento pela importância que o crescimento traz ao nome, à marca evangélica daquela igreja, ao produto evangélico daquele, não o crescimento em função numérico, que vai viabilizar uma série de vantagens, e está aí uma congregação com 10, 15, 20 membros, e quando veio outra com milhares, e eles têm o domínio da mídia. Eles têm tudo o que querem, e você fica lá cheio de complexo, de inferioridade, e disso, daquilo outro, porque, Senhor, se eu tivesse isto, nós iríamos fazer isto. Quem é que diz que o Senhor depende do que nós temos? Dele depende de que nós nos ofereçamos a Ele. Ele vai fazer como Ele quer. Um testemunho fantástico, que eu considero a esse respeito nas Escrituras, no Evangelho dado por Jesus através do apóstolo João, é no capítulo 10, quando no final, é interessante que é um pedacinho que também parece vir fora do contexto. Diz que João não fez nenhum sinal miraculoso. É isso? Quando João terminou seu ministério, ele não deixou uma empresa evangélica plantada na terra. E alguns que tentaram fazer isto, o Senhor foi lá e socorreu, pelo menos a revelação que temos em Atos capítulo 18, né? Aqueles 12 que nem tinham ouvido que existisse Espírito Santo. Quer dizer, você olha para João foi um fracasso, à luz da visão da igreja hoje. Qual era o ministério de Deus para João? Qual era? Ser a voz do que clama no deserto. O clímax do ministério, da razão da existência, da vinda de João, da existência dele, era apresentar Jesus Cristo aos judeus, e dos judeus apresentá-lo ao mundo inteiro. Quando isto completou, não precisava mais de João aqui. E então Jesus vem e revela que é João. E a gente sabe que isto estava sabendo um reboliço na mente das pessoas entre João e Jesus. E aí Jesus vem e traz aquela palavra: dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Por quê? A razão de Deus para trazer o João à existência, ninguém foi maior do que João.
É isso que está em Mateus 10? Mateus 10? Ninguém. E aí Jesus acrescenta uma outra revelação. E esta também é chocante.